dia. Oi? Também não? Sim, você vai me poupar. Tudo hoje o som só ambiente. Vamos nós. Boa noite a todos, queridos. Sejam bem-vindos à nossa casa esta noite, quase final de ano, né? Um momento especial de aprendizado. O tema hoje é bastante condizente, né? Nos vai trazer uma reflexão a respeito. É que todos os dias é de renovar, né? Mas o tema vai nos trazer a oportunidade de refletir a respeito dessa questão da renovação de cada um de nós, né? Nós cumprimentamos também os companheiros que possam estar nos assistindo. Gentileza, se puder ligar ou deixar na função. Para as criaturas com dependência química. Nós não fazemos um tratamento, né? Nós não temos um tratamento psiquiátrico, profissionais da área trabalhando conosco, mas a intenção da gente é acolher, compreender pessoas para algum tratamento especializado, mas a função da gente é essa união em torno dessa situação que é muito. Então quem está aqui conosco começa. Nós temos palestras de segunda, terça e quinta-feira às 20 horas, às quartas-feiras e às 14h30, sábado às 15 horas e domingo às 10 da manhã, sendo que nós temos no domingo a evangelização infantil. À disposição. Estão recebendo um ensinamento, estão interagindo com as coisas, com a brincadeira própria da idade de cada um, mas ao mesmo tempo também estão recebendo informações a respeito dessa condição tão importante da religiosidade que deve ser plantada nesse momento, principalmente nas crianças, em tempos tão difíceis, materialistas como os quais nós estamos vivendo. É muito importante isso. O trabalho social nosso continua, nós estamos aumentando o atendimento às pessoas carentes, são 63, nós vamos passar provavelmente agora para 65 famílias no começo de 2012, né? São mais de 320 pessoas que são atendidas. E a gente fornece a cesta, né? E esse trabalho é realizado todo segundo sábado de cada mês. As pessoas que quiserem vir participar conosco também serão bem-vindos. Quem puder nos doar um alimento não perecível, alguma coisa às vezes está sobrando em casa, uma latinha de óleo, um café, um leite, leite em pó, né? Porque é para as crianças que nós damos. Alguma coisa assim será bem-vindo, né? A campanha do quilo nós também recebemos, em função disso, esses alimentos aqui. Quem puder trazer alguma coisa sempre nos ajuda. Tá, queridos? É só o que nós pedimos aqui. Estamos fazendo a distribuição dos lanches para os moradores de rua. Semana passada, inclusive, a gente fez uma ceia. Foi um momento muito especial, porque nós damos lanche todos os sábados para o pessoal da rua. E aí nossa turma se juntou, com peru, com tudo aquilo que a gente tem direito, né? E que eles nem sempre podem ter. Então nós tivemos a felicidade de estar a turma toda, preparamos aí as 100 marmitex, foi uma festa realmente, né? E a alegria de nós estarmos com esse pessoalzinho nosso que nos recebe todo sábado, para essa ceia antecipada no nosso sábado. Foi à tarde, foi por volta das 5h30, nós já estávamos lá e fez uma fila grande, e aqueles que nós podemos atender receberam essa nossa ceia com muita alegria. Então são convidados também, essa é mais uma tarefa que nós fazemos.
Quem quiser estar participando conosco, todos os sábados, às 6 horas, 5h30, o Daniel é que dirige essa tarefa, né? Ele está à disposição, ele está quase sempre conosco, ele está aqui hoje, inclusive, né? Quem quiser vir. E a gente está convidando as pessoas a procurarem a nossa livraria, né? Às vezes um presente maravilhoso para a gente dar, custa barato. A intenção da gente não é vender livro, nem ganhar dinheiro com os nossos livros na livraria. A gente vende quase ao preço de custo que a gente adquire, com os descontos que nos dão, as editoras, para poder atender as pessoas, né? Se alguém quiser algum livro, a gente está sempre à disposição, pode nos procurar. Qualquer título nós temos. Aqueles que nós não temos, é só falar, a gente encomenda com facilidade. Tá bom, queridos? Deixa eu ver se eu já falei todos os recados. E lembrando sobre a importância do Evangelho no lar, para encerrar esses nossos recados. A importância de fazer esse encontro com a espiritualidade em casa. Não é sessão mediúnica, não é apenas uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho, em determinado dia, uma vez por semana, 10, 15 minutos reunidos com a família, ou num quarto sozinho, onde a pessoa vai fazer a prece, vai ler um pequeno trecho do Evangelho, comentar com quem estiver com ele, né? Fazer uma vibração direcionada à família, aos amigos, nesses moldes das vibrações que nós fazemos aqui, direcionada principalmente aos familiares, trazendo essa harmonia. Isso harmoniza muito o lar, sabe? Traz para a gente esse momento de encontro com a espiritualidade superior dentro dos nossos lares. Aqueles que tiverem alguma dúvida como proceder, está aí a Sandra, nós estamos aqui para poder ajudá-los. Tá bom, queridos? Então nós vamos nos preparar para a nossa palestra dessa noite. Obrigado, querido. Vamos ficando à vontade em nossas cadeiras. Vamos relaxando o nosso corpo. Alguns de nós veio do trabalho ainda, está cansado, a gente entende. Mas é um dia em que nós nos encontramos na nossa casa para buscarmos a energia, para estarmos em contato com a espiritualidade superior que vem e está presente sempre à nossa casa para nos receber. Quando nós entramos naquele portão, nós já somos recebidos. Eles sabem dos nossos problemas, das nossas dificuldades e estão aqui para nos ajudar. É a equipe dos jovens, a equipe médica, todos presentes, essa equipe de trabalhadores da espiritualidade superior que nos amparam, nos assistem todos os dias que nós aqui nos encontramos para a realização desses nossos trabalhos. Nós estamos aqui, querido Jesus, reunidos mais uma vez em Teu nome, nessa nossa casa simples, nesse nosso trabalho pequeno, mas estamos reunidos aqui para aprendermos, para ouvirmos, para refletirmos a respeito das coisas que ouvimos, para estudarmos, para desenvolvermos, para que possamos ser melhores, não para as outras pessoas, mas acima de tudo para nós mesmos, para que nós possamos lutar contra as coisas que ainda nos incomodam, para que nós possamos vencer as dificuldades que nós ainda temos e todos nós as temos. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado no mundo em que nós vivemos. Nós estamos aqui, Senhor, para te pedir que retire as nossas provas, mas para que nos dê forças, para que nós possamos vencê-las, através da nossa obstinação, do nosso trabalho, do nosso amor. E nós te agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, pela luz desse dia abençoado, pela família, pelo trabalho, e por todas as bênçãos que nos ofereceste mais uma vez nesse abençoado dia. Que a bênção do teu amor nos assista e que os espíritos bondosos aqui presentes possam nos assistir mais uma vez, abrindo a nossa mente e nos auxiliando a estarmos receptivos aos ensinamentos e aos tratamentos que aqui serão realizados. Assim, mais tranquilos, mais serenos, nós retornamos a esse ambiente, reabrimos nossos olhos e prestamos bastante atenção na exposição da noite. Obrigado, querido, que vai ser feito por nosso companheiro Rudai, tratando-nos do tema de renovação, aquilo que nós falamos antes, né, querido? Que você seja feliz na exposição dessa noite. Boa noite a todos. A partir desse momento, com a apresentação do Silvio, né, e chamando-nos a atenção para a importância do recolhimento, da nossa introspecção, da nossa reflexão, e buscando energias nesses encontros que fazemos através dessas reuniões espíritas,
e outras reuniões onde se fala em Deus, se fala em Jesus, se fala no plano espiritual superior, enfim, onde se reúnem pessoas com intuitos elevados, com objetivos elevados, nós aurimos energias novas e isso faz com que a gente fique mais fortalecidos, né? Principalmente para os embates da vida terrena que aqui estamos submetidos. O tema da noite nós vamos encontrar no livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna é um livro de autoria de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É um livro bastante interessante, simples, né, na sua apresentação e que nos convida à reflexão. E o tema desta noite chama-se Recomecemos. Recomecemos para que a gente possa iniciar um novo ano, acredito eu, cheio de esperanças, cheio de objetivos ou metas novas, né? Mas Emmanuel também chama a nossa atenção para outros aspectos que não só materiais, aspectos que nos tocam diretamente, ou seja, a nossa essência divina, a nossa essência espiritual. Recomeçar, como o próprio título indica, né, ou nos chama a atenção, tem por conceito, ou conceitos, né, tornar a começar, reiniciar, retomar. Então, findando este ano de 2011, nós iniciaremos 2012. 2011 ficou, né, para trás, ou está ficando para trás com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, as suas tristezas, né? Acontecimentos novos, acontecimentos que se repetiram. E 2012 está aí repleto de esperanças, né? Também causando-nos também uma certa apreensão quanto a aspectos materiais que o planeta está passando, que nós estamos observando. E em muitas situações, quanto à natureza, nós nos sentimos impotentes. Quantas coisas estão aí, né, acontecendo, o planeta se agitando nas questões atmosféricas e nós impotentes e sem entender a causa ou as causas de tudo isso. Então Emmanuel, ele é feliz no seguinte aspecto, quando ele chama a nossa atenção para observar questões importantes da nossa vida. Diz assim: janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as preocupações ou as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, a oportunidade esquecida, ela não volta mais. A oportunidade malbaratada ficou para trás. Novas ou outras oportunidades se oferecerão. E eis aí a chamativa de Emmanuel para que, neste novo ano, nós não percamos essas oportunidades. Prestemos mais atenção a elas para que entendamos o que Jesus, o que Deus, enfim, a espiritualidade e nós mesmos, né, temos à nossa frente como um caminho que se inicia ou que se reinicia, uma meta nova a surgir, um trabalho novo que recomeça. Então, muitos de nós, né, deixando para trás velhas questões, vamos abrir os nossos corações para novas questões, para novas oportunidades. Aflições que nos abateram, problemas de saúde, problemas na família, tudo isso fazem parte do nosso aprendizado. Vamos deixá-los para trás? Sim, essas oportunidades não mais voltarão, mas as questões que nos tocam diretamente aí estão para que, sob novo prisma ou sob nova ótica, possamos olhar com maior proveito e tirar dali realmente situações vantajosas no sentido de nosso aprendizado. Olhando para trás, vemos que a saúde ficou, como eu citei. Problemas financeiros, trabalho que não se realizou, né? Famílias ou família que se desuniu, famílias novas que se uniram.
situações ímpares que ocorreram que deixou-nos tristes, acabrunhados, infelizes. Mas tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem a sua explicação, nada acontece por acaso. Até aquelas situações onde nós vemos que os nossos filhos não correspondem àquele modelo ou aquele ideal que temos, ou aquele estereótipo que criamos, né? Segundo os moldes da nossa sociedade. Tristes, muitas vezes lamentosos, nós esquecemos que cada coisa está no seu lugar, né? Cada um colhe o que plantou, mas aquele que plantou também precisa experimentar em si uma certa desilusão, um certo engano, para que ele possa descobrir em si ou, né, fazer aflorar de si as potências que estão ali latentes. Como disse Jesus, né? Ora, os publicanos e as meretrizes vos precedem ao reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Que o homem, muitas vezes dando valor às coisas materiais, eles, cultuando esses valores puramente culturais, eles esquecem dos valores da alma, os valores próprios. E aquelas criaturas que se enveredaram para o vício, para o crime, entediadas, enfastiadas, né, de tanto errar, elas começam a perceber o grande erro que caíram. E ali elas buscam, né, novamente uma oportunidade. Elas choram, elas se irritam, elas acusam, elas ferem, elas são ingratas, mas elas percebem que tudo aquilo foi contra elas mesmas. E, querendo um recomeço, elas levantam o pensamento a Deus, através da prece, arrependidas, pedem uma nova oportunidade. E aí o Pai, que é todo misericórdia, faculta isso, né? Mas não sem o trabalho, né? Mas não sem as dificuldades. Acrescidas dessas dificuldades todas, que servem para que a gente aprenda a administrar os recursos, não só morais, não só econômicos, mas os recursos divinos que Deus dota às suas criaturas. Quem já leu o livro Libertação, de André Luiz, vai lembrar, né, de algumas passagens onde aqueles espíritos mais evoluídos, preocupados com a direção dos seus tutelados, vêm, né, à Terra para ajudá-los a se libertarem, né, dos seus enganos, dos seus erros. E ali, recolhendo-os a planos mais especiais, no sentido de poderem refazer das suas energias, essas criaturas mais evoluídas, esses mentores, preparam posteriormente uma nova encarnação. Eis porque eles chamam a Terra de esfera do recomeço, né? Ou seja, a crosta terrena, ou a Terra, é chamada por André Luiz e os espíritos que a eles estão ligados, de esfera de recomeço. Por quê? Sempre damos continuidade na tarefa interrompida. Quando desencarnamos, iludidos com a matéria, deixamos para trás uma multidão de problemas, situações. Retornando depois à nova arena terrena, pela reencarnação, continuamos a dar continuidade ao trabalho que outrora interrompemos. Aí chama-se a esfera do recomeço. E aí a Matilde, né, a veneranda senhora, ela reunindo junto de si muitas criaturas infelizes, ela chama atenção para alguns aspectos, para os seus tutelados em especial, né? Diz assim: meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia do esquecimento nos sonhos do mundo, que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Aí ela diz que a reencarnação é uma bênção, mas o ouvido, ou seja, o esquecimento, pode nos arrojar novamente aos nossos erros. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar. É imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Aí nós lembramos também de uma passagem, né, de Jesus, quando fala da fé, convicção, força de vontade, de querer, né?
Nós sabemos que Jesus teve diversos seguidores, teve diversos simpatizantes, homens, né, ricos, homens medíocres, homens pobres, sábios, ignorantes, enfim, uma multidão de criaturas que de alguma forma o apreciava. E eis que se aproximou de Jesus, né, um centurião. Todo mundo sabe que um centurião era um homem, um soldado, né, um romano, que tinha uma patente, e sobre essa patente tinha 100 outros soldados. E ele chegou a Jesus e diz assim: Jesus, meu servo está doente, e basta que você ordene que ele fique curado. E Jesus, olhando para ele, disse: pois então retorna ao seu lar e seja feito segundo a sua vontade. E aquele homem, né, aquele centurião, cheio de fé, ao retornar ao seu lar, eis que encontrou o seu servo curado. Porque Jesus tinha a seu comando também centenas de outros homens espirituais, que bastasse que ele apenas pensasse e eles lá executariam a sua vontade. Assim como esse centurião, bastasse que ele apenas ordenasse e o seu subordinado faria, né? Desencumbiria a missão que lhe foi destinada. E assim somos nós. A vida terrena vai nos dar essa oportunidade de, estando aqui novamente, dar continuidade às tarefas que abandonamos. Mas é preciso fé, ou seja, convicção. É preciso querer. É preciso ter na mente um novo ideal, um novo plano, e ali ir em busca disso. O ano novo que se inicia, nós temos isso à nossa mente. Nós, mesmo que não colocamos no papel, cada um tem o seu plano de vida, o seu objetivo. Né? Cada um quer uma vida mais confortável, não só materialmente falando, mas afetivamente falando. Todo mundo almeja por uma situação mais agradável, mais cômoda, onde as criaturas que estão sob a nossa guarda sejam criaturas felizes, alegres, conhecedoras, né, da vida, enfim, contribuintes com a vida. E assim, quando nós planejamos um novo ano, nós queremos que ele seja alegre, feliz. Mas não vamos esquecer que nós estamos num plano que ainda vamos colher algumas dificuldades. E essas dificuldades, temos que ter em mente que fazem parte da nossa caminhada. São ali provas que temos que passar para poder tirar um valor, tirar uma lição. São exercícios importantes para que a gente tenha mais lucidez, mais consciência, entenda melhor o nosso direito e o direito do semelhante. Desenvolva o amor, a afetividade para com o próximo, o respeito, né? Enfim, são tantas situações que nós podemos desenhar em nossa mente e pôr em prática no dia a dia, e isso vai facilitar em muito a nossa ascensão espiritual, a nossa evolução espiritual, desde já na matéria. O Silvio citou aqui tantas criaturas que são auxiliadas pela casa, né? Irmãos nossos lá fora que padecem por dificuldades, né? E também eles levam o alimento, levam carinho, levam ali, né, a presença, né, e o querer ajudar. Isso é muito importante. Mas esses irmãos precisam também quererem se ajudarem, procurar de alguma forma melhorar a sua autoestima, procurar dirigir o pensamento a Deus e buscar sair daquela situação. Com certeza, aquele que bate, a porta abre, aquele que pede, encontra, né, disse Jesus. Então todos nós podemos mudar a nossa sorte desde que queiramos. Mas vamos entender que a vida tem o seu tempo. O tempo que nós contamos aqui na Terra, um ano com 365 dias, um dia com 24 horas, isso para nós é uma conotação puramente material, é uma mensuração de tempo que nós fazemos. Mas o Espírito não tem essa mesma maneira de medir o tempo. Então as suas aquisições se fazem através de milhares de oportunidades, diversas oportunidades. E oportunidades tão efêmeras às vezes, que são as que mais têm valor, né? E dando continuidade à lição de Matilde, do livro Libertação, ela diz assim: é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de ele efetuar-se de um momento para outro. Ou seja, nenhuma aquisição é momentânea, repentina, abrupta. Tudo demanda tempo, né? Tudo demanda esforço e querer. A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir.
à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos para obtê-la. Ou seja, mesmo que nós não tenhamos mérito para obtê-la, mas sempre haverá alguém que possa interceder por nós. No instante oportuno, por nós mesmos, tanto quanto é possível, conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzem aos objetivos disputados. Uma existência entre os homens, por mais humilde para nós outros, é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Ou seja, por mais efêmera, simples, simplória que seja a nossa vida na Terra, para o espírito que está ali aguardando a sua encarnação, para aqueles que pedem o retorno, é muito valiosa essa oportunidade, né? E que nós malbaratamos, desperdiçamos, né? Percebam? Então, a reflexão que nós temos que ter durante os dias, ou todo o dia, não só o ano que se inicia, é a reflexão de o que estamos fazendo aqui na Terra, o que Deus quer de nós, o que podemos fazer para melhorar esse mundo. Ora, somos um entre milhões, bilhões, mas cada um fazendo a sua parte, fica mais fácil, né? Problemas, todo mundo tem. Problemas dos mais diversos. Dramas que sequer imaginamos, né? O alcance da dor e do sofrimento dessa pessoa. É isso que Jesus levou também a dizer na sua oração para os apóstolos, pedindo a Deus que não os livrasse do mundo, mas sim do mal, né? Ou seja, Jesus sabia que os seus apóstolos precisariam ainda aprimorarem, desenvolverem-se espiritualmente, mas que eles não fossem isentos das provas e das expiações ou das suas dificuldades, porque só elas despertam o espírito para a vida superior. Que criatura que, sentada o dia inteiro, sem o que fazer, ou fartamente gozando os prazeres do mundo, vai querer buscar uma situação melhor para si? Pode haver criaturas assim, com certeza, mas são poucas. Que homem que, estando assim num berço esplêndido, vai querer sair do seu berço esplêndido para ir numa choupana ou num berço miserável, né? Então, é preciso que a gente entenda que não estamos aqui a lazer, estamos aqui a trabalho, e trabalho árduo, né? Tanto é verdade que, abrindo o livro dos Espíritos, é chamado a atenção lá em Prolegômenos, né? Que o espírito tem um duplo trabalho, o trabalho intelectual e o trabalho afetivo, né? O trabalho intelectual através da nossa mente, do nosso cérebro, para poder desenvolver o planeta como um todo, aprimorar a nossa inteligência para que a gente possa trabalhar com mais eficiência, com melhor conhecimento de causa, e através do relacionamento entre os homens, nas suas diversas famílias, né, ou situações, eles possam conhecer a si mesmos, eles possam amarem a si mesmos e ajudar, né, a acelerar o processo evolutivo a que estão submetidos. Então, estamos no mundo que temos que trabalhar, mas também podemos ter momentos de lazer, de descanso, de refazimento com criaturas que não são caras, né, com criaturas que são agradáveis a nós. Temos esse direito também, né? Por que não? Ora, não só de doenças, não só de lágrimas vive o homem, mas estas servem para dar base, para construir o edifício, para entendermos que após realmente a bonança vem a tempestade, ou o inverso, né? Após a tempestade vem a bonança. Porque é a natureza das criaturas que habitam o mundo que nós estamos, ou seja, nós somos todos irmãos cheios de dificuldades, né, a vencer, cheios de problemas a tratar e aprimorar a nossa mente, o nosso cérebro, através, né, de ações materiais, através de ações espirituais e através do amor ao próximo. Então que esse 2012, tirando as tragédias que aí muitas pessoas estão achando que irão acontecer, que podem até acontecer uma ou outra, né? Mas que não deverá mudar radicalmente as coisas. Sim, devemos mudar radicalmente aquelas nossas imperfeições que nos arrojam, né, a nossa inferioridade, ou que nos entretém a nossa inferioridade. Mas devemos sim sermos mais corajosos para provocar, mudar aquilo que sabemos que deve mudar.
Vamos ter força para mudar aquilo que precisa mudar, né? E paciência e resignação para aquilo que compete a Deus fazer a sua parte. Ok? Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade social que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo aqui na recapitulação. Enfim, nós precisamos entender que tudo está, né, à nossa volta, e essas situações todas que vemos, que observamos, que participamos, tem assim uma razão de ser, tem uma explicação. E repetindo o que já se foi falado diversas vezes, né? O homem, ou seja, o espírito, ele é o autor da sua felicidade e da sua infelicidade. Aqueles que buscam os valores da matéria, aqui mesmo encontram a sua recompensa. Aqueles que buscam os valores espirituais, muitas vezes não encontrarão na matéria essa recompensa. Encontrarão sim, quando abrirem os olhos no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, né? O verdadeiro reino dos céus, né? Lá será recompensado pelo esforço que despendeu para melhorar, né? Mas, como nós sabemos, ao tornar-nos melhores e vendo para trás criaturas que ainda precisam de nossa atenção, com certeza nós vamos querer estar próximos deles para ajudá-los, né? Eis aí uma diferença que poucas pessoas entendem, né? Como espíritos superiores, né, que já têm assim uma situação tão elevada que as misérias humanas ou as paixões humanas não mais os afetam. E eles voltam à matéria para ajudar as criaturas que são caras dos seus corações, que estão ainda estacionárias, estão ainda sofrendo. E eles pedem, né, o trabalho difícil e árduo para retornar à matéria, como faz aqui a nossa irmã Matilde, para ajudar aquelas criaturas que precisam melhorar espiritualmente, precisam deixar de lado o ódio, o egoísmo, né? Precisa deixar de lado as paixões mais materiais e ali desenvolver, como está aqui, né, as virtudes iluminativas, ou seja, desenvolver-se para o bem, ou seja, que as suas ações, as suas atitudes sejam atitudes e ações boas, nobres e elevadas, que só o tempo pode propiciar, só o tempo pode desenvolver. E assim, né, o tempo já vai embora, né, Silvia? E como nós sabemos, nós temos a obrigação, por sabermos um pouco mais, por militarmos na doutrina espírita, por sermos simpatizantes a ela, por conhecermos que somente o bem, né, o amor é que nos liberta das inferioridades da matéria, nós temos a obrigação de fazer a nossa parte. Quantas vezes tropeçaremos? Pouco importa, né? O que interessa é quantas vezes vamos levantar a cabeça e recomeçar. É isso que importa. Quantas vezes cairemos? Podemos até ter a conta de 1000. Mas se todas as vezes que reconhecermos o nosso erro e recomeçarmos, mais fortes nos tornaremos. Assim, acho que a grande mensagem para nós é a esperança, né? A esperança de um mundo melhor, a esperança de um Brasil melhor, a esperança de sermos melhores e que a nossa família também, né, sejam melhores, no sentido de mais compreensão, mais amor, né? Que possam despertar para os deveres que queremos, né, que desejamos também para nós, deveres junto ao trabalho, ao estudo, ao respeito, né, que possamos olhar para os outros e reconhecermos-nos como filhos de Deus, irmãs, né, umas das outras criaturas, né, e poder trabalhar para o nosso progresso. Porque fé é convicção, é força de vontade, é querer. Se nós queremos, nós podemos mudar. Mas respeitando as escolhas de cada um, vamos sim querer o melhor para o nosso próximo. E aquilo que eles ainda não podem querer para si mesmo, vamos ajudá-los através do nosso pensamento positivo, da nossa confiança em Deus, da nossa esperança que dias melhores virão, e envolvendo essas criaturas com o nosso querer, com a nossa força de vontade, com o nosso amor, unidos em Deus, em Jesus, nós podemos auxiliá-los bastante, né? E aguardar que a semente desabroche, mesmo que possa demorar um pouco mais do que imaginamos. Mas esse olhar para frente, cheio de vontade, esse olhar para frente, cheio de
de entendimento e de confiança em Deus faz com que tudo mude. E aquelas criaturas que nesse momento são objeto de nossas preocupações, que elas possam ser ouvidas, né? Nessa mesma luz, essa luz do Criador, e despertar em seus corações essa semente que gradativamente vai florescer. Sabemos, né? E temos certeza disso. Graças a Deus que assim seja, né? Obrigado, querido, pela tua mensagem de esperança para nós, né? De alegria, projetando para a gente, que lembrando-nos com isso que nós somos, o André Luiz que usava a palavra é bonita, né? Nós somos artífices, construtores dos nossos próprios destinos, né? Então, a cada dia, quando a gente fala em renovação, não é só a passagem de um para outro ano, né? Mas acima de tudo, todos os dias é tempo, todas as vezes que nós acordamos pela manhã, recomeçamos o nosso dia, agradecidos a Deus e pedindo força e proteção, nós estamos tendo a oportunidade de recomeçar. Eu lembro bem rapidamente, o Vinícius, né? Pedro de Camargo, eu não lembro o nome todo dele, corroborado pelo Hermínio Correia de Miranda no livro Memória e o Tempo, e o livro dele, do Vinícius, é Em Torno do Mestre. Ele nos dizia o seguinte, é interessante a teoria de Vinícius, ele dizia que não existe presente, não existe passado e nem futuro, que nós vivemos no eterno presente. Ele contraria um pouco as ciências, isso avilta um pouco as ciências, né? Mas diz que não existe nem futuro e nem passado, que nós vivemos no eterno presente, mergulhados na memória de Deus, né? E que nós transitamos nesse espaço, que nós, porque as pessoas acham, estou envelhecendo, e Vinícius e Hermínio também, a Memória e o Tempo nos diz, não, a matéria fenece, né? A matéria envelhece, então nós achamos que o tempo está passando, o material envelhece, o que é material envelhece, né? Passa com o tempo, então nós achamos que nós estamos passando. Então uma teoria interessante para nós refletirmos, e a respeito da nossa renovação, né? É importante nós lembrarmos por isso que todos os dias, que é esse eterno presente maravilhoso que Deus nos concede, é o tempo exato da nossa renovação. Todos os dias é tempo da gente mudar, né? A gente queria que vocês fizessem alguma pergunta para o nosso expositor sobre o tema, alguma colocação. Nós temos um tempo ainda. De preferência fácil. E façam fila para poder perguntar. E aí eu vou aí com o microfone. Vamos ao nosso querido Marcos. Boa noite. Eu vou pegar carona no que o Silvio estava falando em relação no plano espiritual, não haver relação tempo-espaço. Então nós estamos sempre vivendo o mesmo momento. Não existe passado também, não existe futuro, inclusive aqui, nesse... Aí, como é que eu vou encontrar uma palavra para definir? No que eu estou vivendo agora, né? Aquela história de que não tem como um homem atravessar um rio duas vezes. Quando ele entra no primeiro metro, o rio já é outro e ele é outro. No segundo metro ele já é outro e o rio é outro e assim por diante. Então o cara que entrou no rio, o rio era um e ele era outro. No meio de tudo isso, eu estou aqui nesse planeta maluco, tomando tiro de tudo que é lado, né? Com as minhas dificuldades, que são muitas, que tem relação aí com as terças-feiras e tal. A questão é encontrar, e a minha dificuldade, o que eu busco é encontrar um eixo, um centro, de forma que eu possa, sim, buscar por Deus, fugir da droga. Eu sou dependente químico, então isso é uma luta muito forte, né? E ainda me harmonizar no trabalho, me harmonizar com a família e assim por diante. Quer dizer, como uma prece às vezes não resolve, eu estou revoltado, eu estou com uma arma na cinta. Como vencer a mim mesmo? A grande luta é essa, né? Como vencer a mim mesmo se não tem? Eu não tenho passado, eu não tenho futuro, e eu ainda tenho uma bomba dessa na mão, né? Que sou eu mesmo. Deu para você entender alguma coisa? Porque ele falou, querido, ele está falando do nosso
do nosso presente eterno, né? Dessa busca constante de autotransformação, né? Fala para ele um pouquinho. O nome do senhor é? Marcos. Marcos, quando Jesus ele reencarnou, e quando ele teve conhecimento da sua missão, ele previu e já sabia que ele seria pregado numa cruz. A dor, o sofrimento dessa cruz deixou ele também entristecido. E ele, inúmeras vezes, né, na sua fraqueza, como ser humano, como homem, né, ele dirigiu o seu pensamento a Deus e pediu a Deus forças para poder continuar a sua missão. Acredito eu que, quando nós estamos impotentes para resolver problemas, nós temos que sermos mais humildes, mais tranquilos, ajoelharmos, se for o caso, e dirigir o nosso pensamento a Deus e falar: Senhor, não tenho forças para resolver e para vencer o meu problema. Ajude-me humildemente. E com certeza Deus vai nos prover, porque é sincera a nossa intenção. A espiritualidade, ela vai cercar-nos de fluidos benéficos que gradativamente nós vamos nos aquietando e as soluções vão acontecendo na mesma proporção que nós confiamos naquele que nos deu a vida. As dificuldades sempre haverão, as tentações maiores ainda, mas tenha certeza que elas farão do Senhor um homem muito mais forte do que essas tentações que o acercam. E a todas aquelas criaturas que desacreditam de você, peça a Deus para que elas possam ser fortalecidas e, na sua força, ajudá-lo a superar as dificuldades que lhe encontram. Todos nós, sem exceção, temos problemas tão grandes quanto o seu, mas confiante em Deus, nós conseguimos resolver. O passado ficou, deixem-o para trás, tire deles a experiência que lhe compete. O futuro não temos uma noção clara, mas o presente sim. É a oportunidade bem colocada pelo Silvio de, através da nossa força de vontade, nosso querer, nós conquistarmos amigos, nós conquistarmos confiança naquele que nos deu a vida e a cada dia viver um dia de cada vez. Como disse Jesus, a este dia basta o seu cuidado, né? E assim, quando a dor for maior, a força de vontade começar a fraquejar, pense em Deus, peça a Jesus e peça a espiritualidade que lhe ajude a ser mais forte, que ainda somos tíbios em muitos pontos, mas a bondade divina vai nos ajudar, tenha certeza disso. Obrigado, querido. Sandra. E complementando o que o Rodai está falando, a gente sabe, viu, Marcos, que não é fácil. Não é fácil, né? A gente pede ajuda para Deus, mas Deus ele nos dá a possibilidade de ter aqui no planeta pessoas que podem nos ajudar, né? Como eu tenho uma doença, eu tenho a diabetes, eu tenho que procurar meu médico para ele cuidar de mim, minha pressão, né? E assim como na droga, nós precisamos de ajuda médica, né? Existe aquela historinha que o cara estava morrendo afogado em cima de uma laje e passou o helicóptero para salvá-lo, passou o barco para salvá-lo, ele não queria, que Deus salvasse ele. Aí ele desencarnou. Aí chegou lá e falou: Deus, você não me ajudou? Ele falou: eu te mandei todas as possibilidades e você não aceitou, né? Então é isso, nós precisamos aceitar que nós estamos doentes, nós precisamos de ajuda. Então existem clínicas, existem médicos, existem psicólogos e psiquiatras que podem nos ajudar. E acima de tudo, a nossa vontade de querer realmente crescer, né, como criatura humana, que foi para isso que nós viemos, para nós crescermos, para limpar de nós aquilo que está trazendo impureza ao nosso espírito ainda. Então a gente precisa de ajuda espiritual, médica, psicológica e psiquiátrica. Tá? É só para complementar, desculpa. Claro, a ciência médica está aí para nos auxiliar também, né? Com certeza. Lucy. Marcos, quando você falou como vencer a mim mesmo, me veio na ideia de que você está aqui, está se relacionando e que você tem vencido a si mesmo todo esse tempo. Se você prestar atenção, o Marcos que está aqui hoje, ele tem muito mais complementos e ferramentas para viver a vida que o Marcos de há um mês, um ano. Depois de todas essas dificuldades que você teve, de todas essas dores, né, que você deve ter tido, com certeza você está muito mais próximo da sabedoria hoje.
Então, a cada dia, você está vencendo a si mesmo. Eu achei muito estranha a sua pergunta, como vencer a si mesmo, porque eu acho você um vencedor, corajoso. Só pelo fato de estar aqui e estar admitindo a sua dependência, te faz uma pessoa extremamente corajosa. Parabéns. Queridos, o nosso querido Rudai vai continuar aqui mais um pouco, né? Apesar que ele trabalha nos passes também. Ele bate escanteio, pula de cabeça, ele faz gol, bate pênalti. O nosso polivalente, graças a Deus nós temos alguém como ele aqui, né? Um trabalhador, né? Mas ele está aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, um questionamento, ele vai estar aqui. Obrigado, viu, querido, pelas suas palavras de esperança e pela ajuda que você nos deu e nos trouxe para refletirmos. É isso, meus queridos. Porque as coisas que a gente ouve aqui é para isso, é para que nós possamos refletir a respeito delas, ver aquilo que nós estamos em condições de vivenciar, porque nós não podemos dar passos maiores que as nossas pernas, nós não podemos cobrar de nós coisas que ainda nós não podemos realizar, mas nós já temos a condição de raciocinar, de pensar a respeito de muitas coisas que nos incomodam e saber que nós e só nós podemos modificá-las. Se nós quisermos, nós podemos modificá-las com a ajuda de Deus, dos amigos espirituais e de todas as outras pessoas que estão aí para nos ajudar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte sempre. Então nós vamos nesse instante, não por motivo nenhum místico, mítico, nós vamos cerrar os nossos olhos para que nós possamos buscar essa introspecção, essa viagem interior, tendo a certeza de que fomos criados por Deus, e Deus não cria coisas imperfeitas. As nossas imperfeições foram adquiridas ao longo das nossas vivências, das nossas experiências, das nossas ilusões, mas junto com elas muito aprendizado também nós trouxemos para dentro de nós. E esse ser divino que nos habita, porque somos luz, Jesus nos disse, somos deuses, nós estamos aqui como sal da terra, tendo que nos misturar as coisas da terra para vivenciarmos os nossos aprendizados. Muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós falhamos, mas também nós temos nessas oportunidades grandes de ressurgirmos através da renovação mais fortes para as novas caminhadas que iremos implantar. Estamos aqui, Pai querido. E nesse instante, esse grupo pequeno de pessoas reunidas querem tirar de dentro de si, do seu sentimento, do amor que já conseguem sentir, transformando essas vibrações e energias de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio, de reconforto, em favor de criaturas e irmãs nossas que nesse instante estão jogados nas ruas, estão desamparados pela sociedade humana, não por Deus. Porque Deus não quer nenhum de seus filhos na rua, dementado, se drogando, abandonados, sem família, crianças sendo viciadas, sendo violentadas. Deus quer o bem. Os erros advêm da nossa sociedade. Se os espíritos, e somos assim, viemos para resgatar nossas faltas, mas os mais fortes, nos diz os espíritos superiores, existem para ajudarem os mais fracos. E se nós tivermos a coragem de estender as nossas mãos, nós podemos minimizar em muito o sofrimento daqueles que se acham nas valetas frias e sombrias da vida, no esquecimento e no sofrimento, seja lá onde eles estiverem, levando a alegria, levando um abraço, levando a roupa, levando a comida, levando a esperança, levando a oportunidade de uma adoção, levando um remédio para aquele que não tem, exercendo a nossa profissão com dignidade, com respeito, agindo com honestidade. Deus está conosco em cada momento que nós agimos no bem, porque só o bem pode apagar o mal que nós tenhamos feito. A bondade de Deus está em nós e nós vibramos, Pai. Jesus nos disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Nós estamos vibrando o amor, Senhor, para que a bondade do seu amor possa despertar nas criaturas de bem o desejo de ajudar aqueles que estão em situação mais difícil. Nós queremos vibrar lembrando da juventude que nesse momento é assolada pelas drogas, pela facilidade, pela divulgação,
E muitos jovens retornam ao plano espiritual em situação tão deplorável, tão antecipadamente, abatendo uma encarnação que deveria ter muitos anos de aprendizado e vivência na Terra. Como muitos jovens que aqui se encontram esta noite e que foram trazidos para receber as nossas vibrações. Hoje, aí sentado, alguns estão em cadeira de rodas, em macas. Hoje eles compreendem nesse instante aquilo que perderam. Mas nós não vieram aqui para receber a nossa crítica, não, meus irmãos. Eles vieram aqui para receber o nosso amor, as nossas vibrações de amor. E algumas delas são tão poderosas que são transformadas em energia que reconstroem alguns corpos espirituais danificados em acidentes, mortos em overdoses, mortos em situações tão difíceis. Nós vamos vibrar por eles, envolvendo-os nesse amor, como se fosse um filho nosso, um ente muito querido nosso, que algum deles já foram ou serão. Vamos lembrar dos lares nesse instante, que nós possamos vibrar para todos os lares. A família ainda é o berço, a despeito de todas as dificuldades que passa, é a célula maior que sustenta o espírito no seu processo evolutivo na Terra. Então nós vamos vibrar para que os pais assumam suas responsabilidades, para que nós tenhamos a consciência de que mais que os bens e os valores materiais, nós possamos transmitir aos nossos filhos os valores morais da nossa conduta, do nosso respeito, do nosso amor ao trabalho, da oportunidade do estudo. Nós vamos vibrar para que a família se sustente, que nesse novo ano que se inicia, a bondade de Deus que se renova a cada instante nos dando oportunidades, possa trazer para os seios da família esse despertar para o bem, através dos espíritos do bem e dos exemplos deixados pelo Espírito único desse amado Jesus, que nos trouxe tanto exemplo de amor e de dedicação e de respeito. Vamos vibrar, Pai, irmãos queridos, pela família, lembrando dos nossos amados, lembrando daqueles a quem nós desejamos o bem, lembrando de uma pessoa doente, lembrando de todos aqueles que se encontram nesse instante, e são milhares neste plano terrestre, Pai, nos hospitais, famílias nesse instante que procuram o IML para reconhecer os entes amados, famílias que velam nesse instante nos necrotérios aos montes seus entes amados. Nós temos a vida nesse instante, Pai, e nós te agradecemos por ela. Que essas gotas de luz que caem sobre nós possam nos dar a força para nos transformarmos em pessoas melhores para nós mesmos, para aqueles que nos cercam, através do nosso exemplo e da nossa conduta. Abençoa-nos, Pai. Abençoa cada criatura presente neste recinto, e que nós possamos levar dentro de nós, mais que a esperança, a certeza de a realização de atitudes e de procedimentos melhores para esse novo ano que se inicia. Abençoando, Pai, essa terra abençoada, essa escola bendita, nos quais nós estamos aqui aprendendo. Graças a Deus, Senhor. Retornando a esse ambiente, nós vamos permanecer em nossos lugares, tranquilos, reabrindo os nossos olhos e nos preparando para o trabalho de passe, que é um complemento do tratamento que já foi feito a cada um de nós aqui nesse recinto. Uma semana feliz a todos, um ano muito feliz a todos, com muita saúde e proteção, e que Deus nos reúna numa nova oportunidade no próximo ano que está aqui, agora, bem pertinho de nós, né? Tudo de bom para todos, queridos. Sejam muito felizes.